Bem, então eu tô gravando esse vídeo porque eu pretendo organizar melhor as minhas ideias. Eu penso que eu acho mais fácil conseguir organizar elas no momento que eu falo elas, e eu vou poder assistir isso aqui depois. E, bem, eu tô lendo o livro Ciência da Lógica, escrito por Hegel. Eu tô lendo a edição da Cambridge University Press, de 2010. Como esse aqui, o Hegel é um autor que escreve muito mal, né? Essa é a terceira vez que eu tô tentando ler ele. E eu vou ler o Hegel com a ajuda de mais 3 autores que eles vão estar comentando Ciência da Lógica. Eles são um cara chamado Houlgate, vou chamar ele de Houlgate. O seu livro se chama The Opening of Hegel's Logic from Being to Infinity, que foi publicado pela Purdue University em 2006. Estarei lendo também o Stanley, o seu livro The Idea of Hegel's Science of Logic, foi publicado pela University of Chicago Press, 2014. E o Winfield, que com o seu livro Hegel's Science of Logic, A Critical Rethinking in 30 Lectures, publicado pela Rowman and Littlefield Publishers em 2012. Bem, eu li os prefácios e a introdução do livro. Eu não pretendo entrar nos prefácios, eu vou só discutir a introdução, então. E existem, na introdução, até onde eu entendi, 4 pontos principais, né? O Hegel ele divide em 2, mas o primeiro em si, existem 3 grandes argumentos que o autor apresenta nele. A introdução, né, tem um momento que é... Qual que é o nome que ele usa? É o conceito geral da lógica, se não me engano, e a divisão da lógica. Bem, no conceito geral da lógica, ele apresenta 3 argumentos principais, que é o que é a ciência da lógica, né? Evidentemente. Ele vai realizar uma crítica à lógica formal, ele depois vai fazer uma crítica ao Kant. Começando pelo começo, a ciência da lógica para o Hegel, ela é uma ciência sem pressupostos. Ele tenta, né, comparar a ciência da lógica com outras ciências. Por exemplo, você pegar a ciência física, a física ela parte, né, de uma série de pressupostos, e através da lógica e das observações ela vai desenvolvendo esses pressupostos em novas ideias. E por que a ciência da lógica ela é uma ciência sem pressupostos? Porque ela é o estudo do próprio pensamento, né? E como ela é o estudo do próprio pensamento, é dever dela estudar os próprios proposições que são dadas às outras ciências. Se ela vai estudar as próprias proposições, ela não pode partir delas. Ela é uma ciência sem proposições. O Winfield, ele apresenta, né, meio que um contexto filosófico muito interessante para essa discussão, que na realidade é uma questão sobre onde começa a filosofia, né? E ele coloca que tem alguns filósofos que pensam que a filosofia começa na ontologia. A ontologia é o estudo do ser, né? O estudo do ser, da essência, são objetos da ontologia. Só que como a ontologia ela estuda o ser, ela parte de um método. Só que se ela parte do pressuposto do método, não tem como ela estudar o início da filosofia. Daí então tem os autores que pensam que o começo da filosofia está na epistemologia, né? A pesquisa do que é possível conhecer, a pesquisa do conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, né, a epistemologia ela também parte de certos pressupostos. E então, né, continua existindo o problema do começo da filosofia. E tem uma perspectiva que o Winfield chama, que ele diz que é a base do fascismo, que são as pessoas que pensam que o início da filosofia, né, ela é dada de maneira arbitrária. E como que se define, né? Se define a partir de relações de poder, ou seja, eu sou mais poderoso que você e, portanto, esse aqui é o início da filosofia.
E ele diz, né, que essa é a natureza do fascismo. Bem, ele não elabora melhor porque que é a natureza do fascismo, mas acredito eu que seja porque o fascismo ele se apresenta enquanto a imposição do Estado sobre as pessoas. Acredito que seja isso, mas eu não tenho certeza até porque o Winfield não elabora bem isso. E por fim, tem a última perspectiva, que é o hegelianismo, né? Que é uma filosofia que começa sem as proposições iniciais. Bem, voltando, né, à ciência da lógica, ele também defende que o objeto da própria ciência da lógica, que é o pensamento, mas o pensamento ele também não pode ser dado, como acontece em outras ciências, né? Na física, qual que é o objeto da física? A própria física, correto? E a física ela é dada. Na ciência da lógica também não, porque o próprio pensamento ele precisa ser desenvolvido pelo pensamento. Então a ciência da lógica ela é uma ciência sem proposições iniciais dadas e sem um objeto inicial dado. Tudo isso ela vai ter que desenvolver a partir dele mesmo. E sobre, né, como isso pode acontecer, né, como você pode então ter uma ciência que começa sem proposições e sem um objeto bem definido. O Rosen ele vai defender que isso se dá dentro do hegelianismo porque o Hegel ele já começa dando a totalidade do sistema, só que ele dá a totalidade do sistema a partir de uma visão muito abstrata. E o desenvolvimento da ciência da lógica, ela passa da totalidade abstrata para uma totalidade cada vez mais concreta. Isso, até agora, está fazendo sentido e eu vou retomar isso depois, no momento que a gente vai falar sobre a divisão da lógica. Bem, então aqui a gente discutiu o que seria a ciência da lógica, em termos gerais, aqui foi dado na introdução. Tá, agora o segundo argumento central é a crítica do Hegel à lógica formal. A lógica formal para Hegel, ela é a forma da cognição, né? Ele é a forma como se dá o pensamento, só que totalmente despido de conteúdo. Nesse sentido, né, o pensamento, ele chega ao seu objeto e esse objeto ele existe a priori e o pensamento ele tem que tentar se adequar ao objeto, justamente porque a lógica ela não tem conteúdo dentro da lógica formal, né? Aqui a gente está falando em termos de lógica formal. E nesse sentido, né, se você tem um objeto a priori, um objeto que já existe, e o seu pensamento ele tem que se adequar ao objeto, o objeto ele se mantém intacto, de forma que ele fica para além do pensamento. E aqui o Hegel está expondo o Kant, como a forma que o Kant pensa, né? É a coisa em si. A coisa em si, ela está para além do pensamento, né? Justamente porque para o Kant, que pensa em termos de lógica formal, ele tenta aprender o objeto exatamente dessa forma, né? E, bem, o Hegel, né, ele começa a crítica ao Kant aqui, na verdade. Ele diz que como a lógica formal ela não tem conteúdo, ela é apenas a forma, ela não consegue dizer se o conteúdo com que ela se adequou é um conteúdo falso ou é um conteúdo verdadeiro. Como não sabe dizer se é um conteúdo falso ou verdadeiro, ele não dá a verdade à lógica formal. O Winfield, ele diz que, nesse sentido, o que o Hegel está querendo dizer, e claro, essa é a interpretação dele, do Hegel, o Hegel está querendo dizer, segundo o Winfield, é que a lógica formal ela dá apenas a coesão interna do pensamento, mas não a sua verdade. E a lógica hegeliana ela funciona de outra forma, porque para o Hegel não existe diferença dentro da lógica entre sujeito e objeto. Por que não existe diferença de sujeito e objeto? Porque dentro da ciência da lógica, a ciência da lógica é o estudo do pensamento, só que o estudo é pensamento. Então, olha, é o pensamento sobre o pensamento. Se ele é pensamento sobre o pensamento, a parte do estudo, que é o subjetivo, é o sujeito
é pensamento e o objeto também é pensamento. Então, tanto o sujeito quanto o objeto, eles são a mesma coisa, que é o pensamento. Como não existe distinção entre sujeito e objeto, você tem na lógica hegeliana que, na realidade, a lógica ela tem um conteúdo. Porque não existe diferença entre forma e conteúdo. Porque não existe diferença entre sujeito e objeto. De maneira semelhante, dentro da lógica hegeliana, né? E dentro do pensamento hegeliano, de maneira mais geral, não existe diferença entre o que é lógico e o que é real. Tudo que é lógico é real e tudo que é real é lógico, como Hegel fala no Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Então, dentro do pensamento, dentro da lógica hegeliana, a lógica ela tem conteúdo, dentro da lógica formal não existe conteúdo. Indo então para o terceiro e último argumento dessa primeira parte da introdução, que é sobre o conceito da lógica, é uma crítica mais incisiva ao Kant, que se dá e também uma apresentação do método, e esse momento ele é especialmente importante. Ele começa falando sobre as antinomias, né? As antinomias são a forma, né, como o Kant pensa suas categorias. Ele pensa as categorias em termos de antinomias, exatamente. Então, são coisas como, por exemplo, sujeito e objeto, forma, conteúdo, real e verdade. Ele pensa nessas categorias, que são categorias duais. E o que Hegel ele vai defender é que essas categorias elas precisam ser conectadas, elas precisam ser superadas. A superação dessas categorias ela se dá a partir de um processo dialético. O que é a dialética? É o processo em que essas contradições, que são inerentes às próprias categorias, elas levam ao movimento que é o movimento próprio do conceito. E isso aqui é o momento que as coisas começam a ficar um pouco difíceis, mas o que está sendo dito mais ou menos é o seguinte: você tem o sujeito e o objeto. O sujeito e o objeto, eles não são duas coisas separadas, mas eles são, na realidade, duas determinações da mesma coisa. Essas são duas determinações da mesma coisa, só que, como você pode perceber, elas são contraditórias. Essa contradição leva a uma negação, certo, dessas contradições, só que não é uma contradição, não é uma negação no sentido negativo da palavra, mas é uma negação no sentido positivo, porque ela nega e ao mesmo tempo ela enriquece o próprio conceito. Então você tem um movimento do conceito que se dá a partir das contradições que são inerentes a ele mesmo. É isso que é a dialética. E a crítica do Hegel ao Kant, então, é que pelo Kant não conseguir entender a natureza dialética dos conceitos, ele compreende que essas contradições elas acabam em nulidade. Eles acabam existe então uma contradição entre o sujeito e o objeto, que é a contradição que eu já tinha explicado anteriormente, né? O Kant ele pensa que o pensamento tenta aprender o objeto, o sujeito ele tenta aprender o objeto através da razão, mas como o objeto ele se mantém intacto, não tem como o sujeito aprender de fato a essência do objeto. O objeto ele se mantém a coisa em si para além do conhecimento. Então, por ele não conseguir entender o caráter, né, dialético do sujeito e do objeto, o Kant ele pega essa antinomia, que é sujeito-objeto, e ela acaba em nulidade. Não tem como fazer nada. Então não existe conhecimento científico, né? Porque não tem como você aprender o objeto. Essa é a crítica, né, do Hegel ao Kant. Ele não consegue entender a dialética das contradições. E agora, a última parte da introdução é a divisão da lógica. Bem, a divisão da lógica, o Hegel ele apresenta, pelo menos ao meu ver, duas formas de dividir a lógica, e são duas formas que elas estão conectadas, né? Ele dá, primeiro, o que ele diz que é uma doutrina do ser, e a doutrina do ser ela vai tratar dos conceitos de maneira imediata. Depois ele diz que existe uma doutrina do conceito, que trata os conceitos, que ele diz, né? Os conceitos enquanto conceitos, no sentido de que ele vai tratar os conceitos de maneira mediada.
e que existe um meio termo entre a doutrina do ser e a doutrina do conceito, que é a doutrina da essência. E bem, essas doutrinas, né, elas também podem ser divididas em dois grupos maiores, que é o que ele diz que é a lógica objetiva. E ela é objetiva no sentido de que ela trata os conceitos enquanto determinações do próprio pensamento. Não, calma, eu vou me corrigir, porque isso aqui está errado. Ela trata os conceitos enquanto determinação. Os conceitos, eles são determinados, então eles não são livres, eles não são autodeterminados. Enquanto isso, e é por isso que, calma, voltando, né? É por isso que a lógica ela é objetiva, porque o fator objetivo do próprio conceito, em ele se autodeterminar, ele não está presente. Ele é um conceito que ele não é autoconsciente, ele é um conceito que ele é determinado, e quanto determinação, ele é objetivo. E existe a lógica subjetiva, que é o conceito enquanto autodeterminação, é um conceito livre, é autoconsciente dele mesmo. A lógica objetiva, então, ela é a doutrina do ser mais a doutrina da essência, porque a doutrina do ser, ela trata das categorias de maneira imediata, então elas são determinações, e a mesma coisa a doutrina da essência. Já a lógica subjetiva, ela contém a doutrina do conceito, já que os conceitos eles são tratados de maneira mediada, de maneira autoconsciente e livre. E por que esse pedaço ele é interessante? Porque ele corrobora o argumento, a interpretação do Rosen, de que o pensamento hegeliano ele consegue ser um pensamento sem preposições justamente porque ele passa da totalidade abstrata para a totalidade concreta. O Hegel, nesse sentido, ele está dando o total da lógica desde o começo. Só que é um total da lógica que se dá de maneira abstrata, porque ela é de forma imediata e de maneira determinada. O Hegel, então, ele a partir da dialética vai desenvolvendo as contradições que estão aqui, ele vai chegar eventualmente na totalidade ainda, só que a totalidade que é uma totalidade concreta, que é uma totalidade mediada e é uma totalidade autodeterminada, autoconsciente, livre. E bem, é isso. Tchau.